Olá pessoal, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Quem vos saúda neste momento é o seu irmão em Cristo, pastor Davi Dom José da Costa, residente na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Este é o meu canal, canal Família, e eu desejei deixar mais uma pré-aula da EBD neste canal, e convido você a assistir esta pré-aula até o final. Deixa o seu like abençoado aí. Se você não for inscrito neste canal, convido você a se inscrever. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Nós estamos terminando mais um trimestre da nossa escola bíblica dominical. Estamos terminando mais um ano letivo de aprendizado. E nós usamos aqui a Betel Dominical, né, que é da Assembleia de Deus Ministério de Madureira. E esse quarto trimestre nos traz o título seguinte: Personagens bíblicos virtuosos e marcantes, homens e mulheres que permaneceram fiéis a Deus diante da circunstância da vida. E hoje nós estamos diante da lição número 10, que é a qual será lecionada no próximo domingo, dia 7 de dezembro, e nos traz o título aqui: Pedro, Deus transforma impulso em missões. Glória a Deus. E eu quero deixar aqui um vídeo somente das leituras básicas do início da lição e do tópico 1 da lição número 10. O nosso textuário diz o seguinte: Simão Pedro, serve e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. A nossa verdade aplicada diz o seguinte: o Senhor Jesus continua chamando e transformando as vidas para que sejam da família de Deus e suas testemunhas até aos confins da terra. Nós temos também 3 objetivos na nossa lição, que o nosso primeiro objetivo é conhecer a origem de Pedro, e o segundo objetivo é reconhecer o poder transformador do Evangelho. O terceiro objetivo é ressaltar que Pedro permitiu ser transformado. Louvado seja o nome de Jesus. E nós temos aqui, meus irmãos, um texto de referência que se encontra em 1 Pedro capítulo 1, versículo 13 ao versículo 15. Depois 1 Pedro capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. Então você pode ler esse texto de referência na sua casa e nos seus momentos de leitura devocionais. Muito bem. Queridos, nós temos aqui a nossa introdução da nossa lição. E a introdução, eu não costumo fazer grandes comentários na introdução, pois a introdução, ela é um ato de introduzir. E ao lermos a introdução, nós nos preparamos para entrar em todos os tópicos a qual vai ser abordado nesta lição. Aqui a introdução diz o seguinte: introdução. Nesta lição veremos como Pedro foi transformado por Jesus ao longo do seu discipulado, como narrado nos evangelhos. Observamos aí que a transformação ela não acontece de imediato, mas ao longo do nosso discipulado ela nos transforma. Jesus chamou Pedro para que o seguisse. Apesar de sua impulsividade e dos momentos de fraqueza, Pedro experimentou uma mudança radical em sua vida, por meio do relacionamento com Cristo, inclusive fazendo parte do círculo mais íntimo de discípulo de Jesus, né? O círculo mais íntimo de discípulo era sempre Pedro, Tiago e João. Eram 3 discípulos
mais íntimo. Muito bem. Então aqui, em um texto que antecede o primeiro ponto do tópico 1, fala sobre a origem de Pedro, né? Aqui observamos que Pedro foi um dos discípulos mais próximos do Senhor Jesus, juntamente com Tiago, juntamente com João. Como um diamante bruto nas mãos do Senhor, ele personifica a transformação de Deus na vida daquele que crer. Então observe só que Pedro, ele foi considerado como um diamante bruto, mas alguém que personificou a transformação de Deus na vida daquele que crê. Em se submeter ao seu agir, Pedro, portanto, experimentou a transformação de vida que se espera dos discípulos de Jesus, que a qual diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, e o versículo 17, que diz que se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Louvado seja o nome de Jesus. Então vamos aqui agora partir para o primeiro ponto, né, do primeiro tópico da lição número 10. Aleluia. A lição número 10, que fala sobre Pedro. Deus transforma impulso em missão. Muito bem. No primeiro ponto dessa lição, vamos falar sobre o local de nascimento. Vamos falar sobre o nome e sobre a família de Pedro. Porém, nós vamos aqui fazer este comentário, dizer que Pedro, ele era um homem bastante simples, ele era um homem sem letra, um homem que não possuía nem um tipo de diploma, um homem que não tinha cursado, né, nenhum curso de aperfeiçoamento, porém foi um homem chamado por Jesus. Nós observamos que ele era simples, porque Pedro era um homem que exercia uma profissão simples, que era a profissão de pescador, que através dessa profissão de pescador de peixe, era com que ele conseguia recursos financeiros para manter a sua família. Mas, porém, que o currículo de Pedro se tornou um currículo bastante vasto no reino de Deus. Se tornou um currículo bastante extenso e bastante detalhado, aleluia, no reino de Deus. Observamos aqui que Pedro, também conhecido como Simão Pedro ou Cefas, ele era galileu, nascido numa cidade de Betsaida, que era uma vila de pescadores às margens do mar da Galileia. Ele era filho de Jonas, era irmão de André e trabalhava como pescador. Observamos que durante o seu discipulado ele recebeu uma transformação. Ele foi levado a Jesus por André
e mais tarde Jesus o chamou de Cefas, e do aramaico significa kepa, que significa pedras, né? Louvado seja o nome de Jesus. Então ali em João capítulo 1, versículo 40 ao 42. Muito bem. E aqui eu quero estar encerrando o primeiro ponto do tópico 1 da lição número 10. Vamos passar para o segundo ponto da lição número 10, onde diz o seguinte: os convertidos fortalecem os irmãos. Que através da conversão de cada um poderá fortalecer, né, na fé os nossos irmãos. Jesus disse a Pedro: e tu, quando converteres, confirma aos irmãos. Ali em Lucas capítulo 22 e versículo 32 e o 33. Glória a Deus. Nós precisamos sempre tomar um golinho de água, né, durante a mensagem, porque a garganta ela vai ressecando. Muito bem. Então observamos que Pedro, ele era um homem que falava sempre no impulso. Dava vontade de falar, vinha a palavra, e ele não conseguia se controlar. Logo ele soltava a palavra que estava na ponta da sua língua para falar. E nós observamos que ele falava muito e falava por impulso. Porém, ele também era um homem ousado nas suas palavras. Isso é, ele não pensava, não media as consequências que ele poderia sofrer após falar a sua palavra. Observamos ali, meus irmãos, que quando Jesus se apresentou para perguntar para os discípulos sobre aquela pergunta: tu, quem dize que eu sou? E uns respondiam, outros respondiam, mas quando Deus adereçou a ele, no repente, ele respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus olha para ele: olha, você revelou bem. Você não revelou a carne nem o sangue, mas revelou meu Pai que está no céu. Na verdade, te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas, mais para frente, né, Pedro novamente no impulso, na sua ousadia, ele toma a palavra para repreender Jesus. Porque Jesus estava dizendo que ele havia de sofrer, havia de padecer na mão dos homens, e o terceiro dia ele havia de ressuscitar. Pedro toma a palavra e repreende Jesus, dizendo: de maneira nenhuma acontecerá isso. Então, aquele mesmo Pedro que anteriormente recebeu um elogio de Jesus, agora recebe uma repreensão. Jesus dizendo: para trás de mim, Satanás, porque você não conhece as coisas de Deus, só que são dos homens. Então, tudo isso aconteceu por causa do impulso da sua palavra, porque eles não pensavam para tomar as suas decisões, né? Ele não pensava antes de agir, nem antes de pensar, nem antes de falar. Muito bem. Então observamos aqui que ao longo da caminhada com o mestre, porém a mudança foi ocorrendo paulatinamente, e Pedro se transformou de um discípulo impetuoso,
de um discípulo impulsivo, ele se tornou um apóstolo cheio da unção do Espírito Santo na sua vida. Glória a Deus. Muito bem. Aí nós entendemos que houve uma mudança radical na vida de Pedro, mas ao longo do seu discipulado. Muito bem. Vamos aqui passar para o ponto 3 do tópico 1 da lição 10, onde fala aqui que Pedro negou Jesus, mas também Pedro se arrependeu por ter negado a Jesus. Eu quero dizer nesta palavra também, irmãos, não está escrito aqui na nossa lição, mas eu quero dizer o seguinte, que muitas vezes nós temos oportunidade para arrepender dos nossos atos, arrepender das palavras que falamos, e muitas vezes nós perdemos a oportunidade e não nos arrependemos. E aqui nós vemos que Pedro, ele teve a oportunidade de encontrar com o Mestre após a sua ressurreição. Então, Pedro, ele tinha dito aqui que ainda que fosse necessário morrer com Jesus, mas ele não negaria. Observamos ali que o Mestre, porém, disse que antes que o galo cantasse, Pedro o negaria 3 vezes, o que de fato ocorreu, e mais tarde Pedro teve a oportunidade de ter um encontro com Jesus ressuscitado e ser restaurado. Então, nesse encontro com Jesus, já após a sua ressurreição, Pedro teve aqui 3 oportunidades para que ele pudesse consertar aquele erro da negatividade, aquele erro de que quando ele negou, Jesus ali na noite em que Jesus foi preso, Aqui nós vemos que a responsabilidade de Pedro, ela ia aumentando a cada pergunta que Jesus fazia para Pedro, aumentava a responsabilidade de Pedro dar uma resposta e não responder ali precipitadamente. Quando Pedro encontra com Jesus após a sua ressurreição, Jesus começa a perguntar para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro traz então a primeira resposta para a primeira pergunta de Jesus: sim, Senhor, e eu te amo. Foi a primeira oportunidade que Pedro teve em consertar o erro que ele havia cometido em negar Jesus. Aí Jesus disse: então tu me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, tu me ama mesmo? E Pedro responde para Jesus: sim, Senhor, eu te amo. Aí Jesus fala para Pedro: então apacenta os meus cordeiros, E na terceira vez que Jesus pergunta a mesma pergunta, Pedro já se irritou um pouco com Jesus. Diz: sim, Senhor, tu sabe tudo, tu sabe que eu te amo, Aí Jesus responde: então apacenta as minhas ovelhas. Então Jesus lhe perguntou 3 vezes: Simão, ama-me? E tudo leva a crer que para cada uma das perguntas, para cada uma das três vezes que Pedro negou Jesus, ele teve 3 oportunidades de afirmar o seu amor pelo Mestre. Aquilo que ele negou diante da prisão, quando alguém perguntou: você é um deles?
Você estava com Jesus. E ele negou 3 vezes, dizendo até mesmo que não conhecia e que nunca tinha visto falar. Então ali ele teve 3 oportunidades para consertar as 3 negatividades que a qual negou Jesus na noite da sua prisão. Aleluia, que coisa interessante. É onde eu falo que muitas vezes nós temos oportunidade para consertar aquilo que a qual nós negamos, nós erramos e nós não conseguimos consertar. Muito bem, que Deus abençoe a todos. E eu quero aqui estar encerrando esse primeiro tópico e dizendo o seguinte, que eu aprendi que a conversão a Cristo deve provocar mudanças na vida do convertido, né? A conversão a Cristo, ela deve provocar a mudança na vida, né, do convertido. Também nós sabemos que como um diamante bruto nas mãos do Senhor, ele personifica a transformação de Deus na vida daqueles que creem e submete ao agir de Deus. Amém? Você tem que crer e submeter-se às ações de Deus da sua vida para você receber a transformação ou a mudança de vida. Amém? Aleluia. Termino aqui esta pré-aula, mas eu quero fazer uma recomendação. Você que assiste essa pré-aula, não falte na Escola Bíblica Dominical no próximo domingo, a partir das 9 horas da manhã, em todas as Assembleias de Deus, Ministério de Madureira. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.